Exato. Olha, música é difícil responder porque a música se confunde para mim com a vida, assim. Eu não imagino a vida sem música, sem som, sem sensação, né? Sensação que o som traz, né, pra gente, seja qualquer som. Então é muito difícil. Eu acredito, assim, eu nasci, me criei sempre com muita música dentro de casa, da minha família. E depois aprendi que música, quando eu depois fui estudar música, virei músico, escolhi isso para profissão, né, para trilhar o caminho. Eu percebi que a música, ela, para mim, é um encontro de pessoas que a gente ama, os amigos. Não consigo ver uma música, fazer música com alguém que a gente não tem intimidade. Só que isso também acontece de uma forma quase que instantânea. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente nunca tocou e a coisa acontece de uma maneira. Então eu acho que a música é o encontro de. E a música, ela acaba. Tem uma força que vai trazendo. Eu acho que as pessoas que mais pensam mais ou menos da mesma forma, que sentem a música da mesma forma, talvez que tenham a mesma definição, sabe, por música, que compartilham da mesma definição. E foi assim que eu conheci, enfim, conheci inclusive a minha companheira por causa da música. Se não fosse a música, eu não teria conhecido. E os meus grandes amigos, tudo por causa da música. Tudo que eu tenho é por causa da música. Meu pai é português, né? Nasceu na Madeira. E também a música, através da música, eu faço uma viagem aos meus ancestrais, aos meus antepassados. Tanto daqui, dessa terra, no caso da família toda do meu pai, que são portugueses, quanto os meus ancestrais africanos, que a família da minha mãe, ela minha mãe é filha de nordestino, negros na família. Então a música é o contato que eu, pelo menos eu penso assim, faço com os antepassados, com os ancestrais. Eu fui sentir essa necessidade também de servir aos outros com o meu canto e com a minha música fazendo. Inicialmente a intenção era servir a mim, porque era o que eu sentia que mais amava fazer. Inicialmente não encarava com a possibilidade de ser de fato uma profissão, tanto é que a minha formação não é em música, a minha formação é em ciências jurídicas e sociais. Mas parecido como o Júnior, também começou no seio familiar, começou pela influência familiar. E foi cantando que eu sentia que eu colocava ali qualquer coisa que era o que eu precisava fazer, né? É onde eu sentia que eu me esmerava, onde eu sentia que eu era melhor no que eu estaria fazendo. E começando a tratar isso de uma maneira profissional e começar a cantar e me apresentar para outras pessoas que não para minha plateia familiar, eu comecei a notar que sim, que eu servia alguma coisa às pessoas, que aquilo fazia muitíssimo bem às pessoas e era uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que eu estava fazendo bem para mim, porque eu queria cantar e viver dessa voz, dessa missão de cantar, eu também sentia que eu alimentava coisas boas nas pessoas e que aquilo reverberava, né? Reverbera pelo mundo quando há essa troca. Eu sinto que a música, para mim, se eu pudesse falar uma palavra, seria liberdade, seria coragem. Porque eu acabei de ver ali na mala da Filipa que a arte é para quem é corajoso e para quem é valente, né? E eu acho que é isso, assim. É o momento em que a gente se despe totalmente. Ali não tem como mentir. E se a gente tenta mentir, as pessoas percebem. E aí tudo vai abaixo. A música brasileira é muito vasta, né? Tem muita coisa, né? Mas particularmente eu cresci mesmo com o choro, desde criança, choro, samba.
E tomei gosto através dessa música. Eu fui, não sei, eu quando era criança eu gostava mais de uma canção em tom menor, uma coisa triste, trágica, do que uma coisa assim feliz. Isso de criança, eu escolhia colocar sempre uma coisa. Melancolia. Então eu não sei, eu tenho essa coisa, eu adoro essas coisas viscerais, essas coisas assim. Eu acho que isso está no sangue mesmo. Então eu tomei contato com o choro, com o samba, mas é um samba assim, é uma linguagem. As pessoas às vezes acham que o samba é só aquela coisa de festa, né? Mas na verdade a maioria das letras dos sambas falam de coisas, é como o fado, né? Só que o samba tem aquela coisa da instrumentação, da percussão, é muito forte, né? E tem a participação das pessoas, né? O samba ele nasce assim, então é roda, palma da mão. Isso dá uma cara de felicidade, mas às vezes não, às vezes está todo mundo ali cantando uma coisa que é super... Isso sempre me chamou a atenção, desde de cedo. Então eu cresci no choro, no samba, samba canção, sempre ouvindo muita música. Assim, música antiga também, eu não gosto muito de falar música antiga, porque para mim música é atemporal, né? Uma música que ela é bem construída, ela é atemporal. Mas o meu contato sempre foi com os mais velhos, com os músicos mais velhos. Então sempre eu gostei, eu acho que é coisa de personalidade, sempre gostei de ouvir as histórias dos mais velhos, sempre andei com as pessoas mais velhas. E na música não foi diferente. Então eu tomei um gosto danado por essa linguagem. E eu entendo que é uma linguagem que ela é a estrutura da música brasileira, ela é base de tudo, né? O choro é um dos primeiros gêneros populares do Brasil. E os gêneros que formaram o choro, alguns são os mesmos que formaram o fado também, né? Dizem aí os historiadores, segundo os historiadores, né? Então, eu acredito que eu tenho muita preocupação com essa coisa da linguagem. Eu gosto de conhecer as linguagens musicais, né? Esses gêneros populares, eles têm linguagens muito próprias. O choro tem uma linguagem muito própria, o fado tem uma linguagem muito própria. Enfim, isso me chama muito atenção, assim, desde cedo. Mas eu lembro que aos finais de semana tinha sempre almoço na casa da minha avó, e ela sempre colocava um disco da Malha. Era meio assim, após o almoço, todo mundo ficava na sala e todo mundo parava, desligava a televisão, o que é raríssimo, né, isso, e colocava a Malha e eles ficavam ali, e aí muitas vezes eles ficavam chorando, ficava até um clima terrível, assim, e eu criança, meu Deus, o que está acontecendo? Estão tristes. Depois eu fui entender o que era aquilo, né? E hoje eu entendo ainda muito mais, porque eu não tô, né, não tô na minha terra. Quer dizer, acabo que estou na minha terra por conta disso tudo. Então, o primeiro contato foi esse. Depois disso, e eu criança já gostei daquela sonoridade, porque como eu gostava dessas coisas, assim, o fado foi uma coisa que eu vi um fado e, nossa, que coisa triste. Isso não me incomoda, né? Essa tristeza nunca me incomodou, sempre me chamou. Enfim, depois eu fui tocar, continuei ouvindo a Malha sempre, achava lindo aquilo. E já percebi um paralelo desse repertório da Malha com algumas cantoras do Brasil, como a Elisete Cardoso, a Dalva de Oliveira, que é um repertório que eu sempre trabalhei, com esses cantores antigos, né? E depois o contato posterior a isso foi o filme do Carlos Saura. Aquilo ali mudou, porque aquilo eu tomei contato com o fado que era feito aqui, né? Sem ser aquela coisa da Malha que já... Aí eu vi a Argentina Santos, eu vi o Ricardo Rocha, eu vi o Jaime Santos, aí vi o Pedro Moutinho, vi toda essa... o Ricardo Ribeiro, a Carminho, aquele vídeo pra mim foi assim, eu falei, nossa, isso aqui sei lá, parecia que eu estava vendo uma coisa muito familiar, né? E comecei a ouvir, e lá em São Paulo já comecei atrás da cena do fado que tem em São Paulo, dos portugueses, dessa comunidade toda. Comecei a trabalhar com o Ricardo Araújo, que é um guitarrista brasileiro, mas toca guitarra portuguesa, desenvolve um trabalho em São Paulo muito, muito bonito. E foi assim que chegou o fado. Eu considero que eu conheci o fado mesmo através do amor, através do João Pita, porque a primeiríssima vez que eu escutei alguma coisa que sabia fado, né, que não era propriamente um disco de uma fadista, né,
Eu tinha 12 anos e foi um tio que morava cá desde os anos 90 que levou para o Brasil o disco da Dulce Pontes. E aí eu escutei o Canção do Mar e eu me lembro que eu adorei aquilo, tanto é que eu comecei a cantar e ninguém entendia em casa por que eu estava cantando aquilo, por que eu tinha gostado. E também me identifico com ele no sentido de gostar dessa atmosfera, desse tipo de música, do fado ou do samba-canção, do choro. Tanto é que me marcou e que eu comecei a cantar lá por casa. Mas 12 anos, muito nova, aquilo depois foi né, outras coisas, eu comecei a cantar outras coisas. Mas quando se torna um momento em que eu presto mais atenção, que eu já tenho uma maturidade, que eu já trabalho com música e eu começo a escutar o fado e apreciar e dar vontade de cantar, foi através do nosso encontro, né? Porque o João é filho de português e sempre escutava, né? Nos nossos encontros trazia lá diversos discos, desde dos fadistas atuais e da geração mais atual, como coisas mais antigas, como Maria Teresa de Noronha, como Beatriz da Conceição, como a própria Amália. E nessa altura em que a gente se conhece e que eu começo a escutar fado, eu já estava trabalhando com 3 musicais onde eu cantava um gênero parecido com aquilo que eu estava escutando, mas da música brasileira, que é o samba-canção, que é o choro, que é a seresta, que é esse ambiente onde eu vejo no fado essa sala, esse silêncio para se ouvir, para escutar, que no Brasil nem sempre se tem quando se vai cantar essas músicas que são irmãs, né? Eu não sei, pode ser pretensão falar isso, mas talvez a gente esteja contribuindo para uma música de Lisboa. Daqui a alguns anos as pessoas que vão falar. Porque Lisboa, eu acho que é isso. Lisboa, hoje, meu amigo fala isso e eu concordo, o Pierre, que Lisboa é a capital da música de língua portuguesa. E eu concordo 100% nisso, eu acredito muito nisso. Isso nos estimula muito como artista, né? Como, enfim, ter essas sonoridades todas assim ao redor, né? Morna, ter contato com esses artistas todos, né? Esse projeto ele é fruto desse trânsito nosso, né? Por esses universos, né? E a gente, desde que a gente estava saindo do Brasil para vir para cá, a gente sempre teve muita vontade de tocar esse repertório, essa linguagem do choro, da canção, e coisas também novas que está sendo feito agora por novos compositores. Também não ficar só cantando as coisas, enfim. Tudo bem que a gente tem a gente procura, sempre pesquisou muito o repertório, né? Então sempre vai ter uma música ou outra que é praticamente desconhecida, né? Que a gente vai sempre trazer, assim, mas também olhando sempre para os novos compositores. Mas a nossa vontade era sempre tocar esse repertório com uma formação de fado, né? Ou seja, com a guitarra portuguesa. Isso sempre foi eu acho que quase um sonho nosso. Eu acho que a gente está colocando em prática um pouco do que a gente informalmente começou a fazer desde a primeira vinda para cá. Porque eu lembro da gente em 2017, foi a primeira vinda, né, dos dois para cá e para entender Lisboa e para conhecer, e a gente acabou por ficar mesmo conhecendo toda esses nossos amigos hoje que a gente tem do fado. E a gente, nessa troca, quando eu começava a cantar Nelson Cavaquinho, eu começava a cantar um Cartola aqui, e aí tinha alguém com a guitarra que queria aprender aquilo, queria começar a tocar, e a gente acabava por se encontrar em casa e repetir aquele momento e dizer, quem sabe um dia a gente faz isso juntos. E a gente está agora, de fato, fazendo isso acontecer. Concretizando, né? Concretizando uma coisa que a gente, de fato, estava curtindo demais fazer, só que não tinha ainda feito esse show, né? Parece que quando a Nani canta um samba-canção, um choro, alguma coisa assim, e o som da guitarra portuguesa entra nisso, para mim parece um reencontro, assim, sabe? Que eu estou presenciando um reencontro, uma imagem assim, nossa, olha como veste bem isso, como parece que está tudo... Porque é isso, como eu falei, para mim é muito natural esse diálogo. E receber um pouco dessa atenção também, né? A atenção que se tem para escutar o fado. Sim, escutar uma canção da Elisete Cardoso, escutar uma canção do Jacó, uma canção do Noel Rosa, com a atenção e com aquele ouvido e coração que merece, né? E aprendemos muito com o fado essa importância do poema, né? Isso também. Enfim, a gente está construindo isso, né? Eu acho que tem tudo para resultar numa coisa bonita.